Fala rapaziada, como é que vocês estão? Acabou agora no Castelão, Fortaleza 2, Corinthians 1. Mais uma derrota do Corinthians fora de casa. Corinthians que encerra a participação no Campeonato Brasileiro como visitante, com apenas 4 vitórias como visitante nesse campeonato. Ganhou do Vasco, ganhou do Fluminense, do Ceará e do Vitória fora de casa. Foram só essas 4 vitórias fora de casa do Corinthians no campeonato. O jogo de hoje, o resultado, como eu costumo falar, nos dói falar isso por torcermos para o Corinthians mais esperado, né? Mas olhando o que foi o jogo, confesso para vocês que na minha visão, na minha percepção, talvez o empate pelo que o Corinthians produziu e criou de chance hoje na partida teria sido o resultado, não digo nem o mais justo, mas acho que o que não foi justo hoje foi o Corinthians ter saído derrotado do jogo. Mas é aquilo, futebol não é um esporte de justiça. O Fortaleza teve 2 chances no jogo inteiro praticamente e foi mais eficiente. E o Corinthians, que teve a bola o jogo inteiro, criou oportunidades, teve mais chances, não conseguiu ser tão competente quanto o Fortaleza, acabou perdendo o jogo, faz parte, mas, como eu falei, não nos surpreende. Se com os 11 ditos titulares já é difícil, com um time mais mesclado, a gente sabe que seria muito mais complicada a missão de hoje, né? Então, logo aos 8 minutos, como eu costumo falar com vocês aqui, os times estão cantando o hino e o Corinthians já está tomando 1-0. Então, com 8 minutos de jogo, o Corinthians trocando bola, trocando passes ali do meio, mais perto da lateral. Se eu não estou enganado, o Vitinho erra um passe e no contra-ataque o cara dispara sozinho ali, cruza rasteiro, passa por todo mundo. O Kaká jogando de lateral direito hoje, errou na marcação ali também, pegou o cara errado, que estava nas costas dele sozinho, entrou para bater e fazer 1-0. E aí a gente já estava esperando que seria mais uma noite daquelas, mas aí o Fortaleza faz o gol e praticamente dá a bola para o Corinthians jogar o primeiro tempo inteiro, né? Então, com 9 minutos já, o Bidon dá um lançamento, na verdade ele vira o jogo para o Bidu, que mata no peito, chuta de direita e o goleiro faz uma defesaça, ia ser um belo gol do Bidu. Logo depois, aos 14, ao contrário. Aí o Bidu acha o Bidon na entrada da área, né? Todo mundo esperando o cruzamento, o Bidu só rola para a entrada da área, o Bidon domina, bate colocada, ela passa tirando tinta da trave ali. Então passou muito perto, mais uma boa jogada do Corinthians. Aos 33, o Bidon faz uma jogada individual pelo lado direito de ataque, acha o Maicon sozinho, o Maicon domina, dá uma sapatada pro gol, o goleiro espalma, faz uma defesaça, vai pro escanteio. E aos 42, uma boa jogada do Bidu junto com o Vitinho. O Bidu leva a bola para a linha de fundo com bastante espaço ali para cruzar. Ele cruza o Guinegão, entra batendo, bate meio fraco. Confesso até que achei até um pouco displicente a forma que o Guinegão finalizou essa bola aí, a zaga travou e foi isso. Então, se a gente pega o primeiro tempo, é mais isso. Fortaleza faz 1-0 com 8 minutos, dá a bola para o Corinthians. O Corinthians criou 4 chances de gol ali, mas a bola não entrou e acaba o primeiro tempo 1-0. No segundo tempo, mesma coisa, né? No segundo tempo começa o jogo, o Corinthians tentando, ensaiando mais uma pressão, como foi o primeiro tempo ali, mas aos 12, um lançamento rasteiro, o Gustavo Henrique e o Bidu meio que batem cabeça ali, a bola ainda bate no cara do Fortaleza, bate no Bidu de volta e volta pro cara do Fortaleza, que percebeu que o Hugo estava um pouco adiantado e toca por cima, faz 2-0. Ali que a gente imaginou que a missão que já era difícil de empatar ficou praticamente impossível, mas o Corinthians parece que a todo momento que toma um gol queria acordar de novo na partida. Aos 25, o Vitinho recebeu um passe, arrancou pelo lado esquerdo ali da defesa, cruzou, rasteiro, passa por todo mundo, André, nosso volante, entra batendo, tirando do goleiro ali, diminuindo 2-1 e vamos que vamos, né? Pô, tem 20 minutos de jogo aí pelo menos, vamos para cima, vamos tentar. Então aos 25 o Corinthians diminui. Aos 45, acho que é a nossa melhor chance de bobear na partida, mais que o próprio gol do André. O Kaique, que tinha entrado no jogo no lugar do Vitinho, dá um cruzamento ali, acha um bom cruzamento. O Romero se joga sozinho na pequena área, praticamente. Foi uma porrada de cabeça, mas é praticamente em cima do goleiro que faz a defesa. Vira um milagre, né? Mas a cabeçada é meio que em cima dele, vocês pararem para ver. Mas foi uma cabeçada forte, certinho. Acho que não tinha muito também para onde direcionar o Romero ali. E aos 46, o escanteio dessa cabeçada do Romero, aos 46, o cruzamento, o Ranieri sobe sozinho, cabeceia por cima. E é isso. Corinthians, como eu falei, encerra o brasileiro como visitante.
Se eu não estou enganado, deve ter umas 10 derrotas como visitante, 4 vitórias e uns 5 empates aí. E é isso, não tem muito o que falar. Como eu falei, era um resultado esperado. O desempenho, confesso para vocês que eu fiquei até surpreso. Acho sim que o Corinthians hoje não merecia perder. Não acho mesmo, como eu falei, os lances que eu falei aí do Coringão. Como vocês sabem, quando o jogo é fora de casa, eu acabo anotando os lances mais do Corinthians mesmo. Então a gente está falando aí de pelo menos o quê? Umas 7 chances boas criadas do Corinthians para tentar empatar, pelo menos empatar o jogo, mas não deu, faz parte. Acho que hoje não é um daqueles jogos que a gente pode falar de postura, que a gente pode falar, né, de má vontade, que seja, mas também é um jogo que nos traz uma outra visão. São jogos como esses que mostram que o Maicon não pode ser uma notícia que o Corinthians quer renovar mais um ano o empréstimo do Maicon. Não dá para o Maicon ser capitão do Corinthians. São jogos esses que mostram que o Kaká não pode ser jogador do Corinthians. São jogos esses que mostram, por outro lado, que o André, bem lapidado, é um acerto do Dorival e é uma joia que a gente tem que se a gente conseguir manter o menino, trabalhar mais, pode trazer bons frutos para o Corinthians. Não digo nem financeiro, eu digo dentro de campo mesmo. Menino bom jogador, não quero queimar aqui, pelo amor de Deus, não quero zicar aqui, sair falando, mas é nítido que o moleque tem uma noção de bola, que é bom jogador, né? E mais uma finalização boa. Lembrou até o jeito de finalizar, lembrou um pouco como foi o gol dele contra o Mirassol na Neoquímica Arena. São jogos como esses também que mostram que o Vitinho está pedindo passagem, né? Então, acho que são oportunidades como essas que mostram para o torcedor aqueles caras que realmente não dá para a gente contar, mas também aqueles que têm poucas oportunidades também mostram por que devem ter mais chances para continuar jogando no Corinthians. Então, já pulando domingo, tá? Que a gente pega o Juventude em casa, a gente sabe que vai estar todo mundo poupado para esse jogo de domingo, para a despedida do campeonato na Neoquímica Arena. Já vai pegar um Juventude rebaixado também, então a gente nem sabe muito o que esperar da partida de domingo, mas falando de quarta que vem, até um pedido, eu sei que aqui a gente tem poucos seguidores, mas os bons que sempre nos acompanham aqui, e é um pedido para o Dorival aqui, que é o seguinte: é casinha fechada, 3 volantes, é Ranielli, Martinez e o André. Deixa jogar Garro, Yuri Memphis, Garro, Guinegão e Yuri, ou quem seja ali os 3 da frente, mas 3 volantes fechadinho. Ah, mas aí o Corinthians não vai jogar, mas se o Cruzeiro não jogar já tá bom. Porque do jeito que tá, se a gente pegar o exemplo de domingo aí, com o Carrilho andando e tudo mais, for um buraco, o Cruzeiro vai deitar e rolar na gente. Então, acho que o menino aí, o André, já mostra ter cancha para jogar. E eu iria também com o Martinez, que apesar de todas as burrices que a gente sabe do Martinez também, é um cara que pelo menos corre, marca, atrapalha, e a gente só conta dele não ser tão burro a ponto de ser expulso, de tomar algum cartão besta no começo do jogo, tá certo? A gente volta amanhã com uma resenha para falar desse jogo de hoje aqui, que eu repito, na minha visão, acho que pelo menos o empate teria sido um resultado mais justo, mas futebol não é um esporte de justiça. Perdemos, como eu falei, o Fortaleza foi o mais competente, mais que o Corinthians, que criou mais para fazer gol, mas não teve a competência do Fortaleza e acabou perdendo o jogo, tá certo? Então vou ficando por aqui, um grande abraço a todos e vai Corinthians, valeu!